Oi gente, bem-vindo ao canal do JB. Como de costume, nós pedimos a você que dê um like, quer dizer, você aperte aí na mãozinha e diga que gostou do vídeo. E você se inscreva nesse vermelhinho, estamos conversados. Se você desejar, você pode fazer mais duas coisas. Primeiro, apertar no sininho, toda vez que chegar um vídeo novo, você é o primeiro a receber. Em segundo lugar, você pode escrever, dar opinião, se gostou, se não gostou, o que é que você pode acrescentar a respeito das matérias do vídeo que nós postamos aqui. Ok? Nesta oportunidade nós vamos falar sobre a terceira igreja pentecostal histórica a chegar no Brasil. Mas por quê? Por um motivo. Ela está aniversariando. Em nosso canal nós costumamos falar de três categorias do pentecostalismo brasileiro. Diferente do que a maioria dos pesquisadores, do que as academias escrevem, porque denominam apenas os pentecostais históricos e os neopentecostais. Muitas vezes nem define o porquê que são chamados assim. Aqui vocês que acompanham já de algum tempo, sabem de minhas leituras sobre o pentecostalismo e suas três categorias. Nesse vídeo, eu quero fazer alusão ao aniversário da terceira igreja pentecostal se organizar no Brasil. Se você quiser alguma outra informação a respeito do que eu acabei de falar, nós temos vários vídeos no início que estão falando sobre essas categorias de pentecostalismo. Primeiro, a primeira igreja a chegar ao Brasil, pentecostal, foi a Congregação Cristã em 1910. A segunda igreja pentecostal a chegar e se organizar no Brasil, melhor dizendo, foi a Igreja Assembleia de Deus em 1911. Quero frisar bem, Assembleia de Deus do Pará. Todas as outras Assembleias de Deus que existem saíram desta igreja, foi de rupturas. Não conta. O que conta é a Igreja Assembleia de Deus do Pará, em 1911. E a terceira igreja pentecostal, que muitos, pelo que eu já li, muitos não sabem, inclusive a existência, né? Foi a Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, em 1939, e no dia 11, agora, de novembro, completou 81 anos de existência em solo brasileiro. Ok? Vocês aqui agora têm as três igrejas originariamente pentecostais históricas, vindas através das mensagens de Charles Fox Parham, que eu já falei aqui no canal, em Tópica, nos Estados Unidos, e William Seymour, ou pode ser chamado de William Seymour, na Rua Azusa, em Los Angeles. Esses foram os pais do pentecostalismo moderno, como já contamos aqui no canal também as suas histórias. Somente a partir de 1950 é que os neopentecostais eles se organizam no Brasil, né, que eu costumo chamar de pentecostal raiz. São essas três primeiras igrejas, né, que eu falei que não vieram de rupturas. As outras demais que chegaram, que se organizaram, trouxeram uma teologia diferenciada dessas três primeiras, além de uma cultura religiosa, de prática religiosa e de religiosidade bem diferentes desses primeiros três grupos. Sobre a Missão Evangélica Pentecostal, que completa 81 anos em 2020 agora, mais precisamente no dia 11 de novembro, eu já escrevi dois livros, né, que eu vou colocar aqui a imagem. Em 2007, que foi o Metamorfose e Necroses, né, parte desse livro ele serviu para a minha graduação, depois da dissertação, na pós, etc, etc. E no ano de 2017, que eu escrevi novamente, né, agora com maior profundidade, né, desde a infância dos fundadores, fazendo relato da biografia de cada um, né, dos fundadores desse grupo, além da questão teológica, a questão histórica do pentecostalismo, que foi no ano de 2017 e 2018, escrevi junto com um grande amigo, Manuel Soares Filho, grande intelectual e historiador desta denominação, que escreveu comigo este livro. Né, o livro escrito tem por título Um Livro Escrito por Muitas Mãos, que vocês vão ver também aqui que eu vou colocar para vocês darem uma olhada na capa. Ok? Foi um sucesso de vendas esses dois livros. Esse último tinha 400 e poucas páginas, mas foi um livro fantástico para aqueles que são da denominação e tiveram o prazer de adquirir. Então, nem há necessidade de eu contar toda a história e tal, porque é apenas uma homenagem que eu estou fazendo e uma narrativa, né, dos fatos de sua chegada ao Brasil, para justamente dar crédito a esses três grupos que chegaram ao Brasil, que muitas vezes são confundidos, que são os pentecostais históricos ou clássicos. Ok? Então é sobre isso que nós vamos falar. Bem-vindos. Vou passar algumas imagens aí sobre esta denominação.
missiologia nos seminários, para aqueles que tiveram a oportunidade de ir para um seminário, missiologia é a prática, a técnica de missões, de fazer missões. E estratégia, normalmente, nos seminários, nós entendemos que o candidato a fazer esse desafio, ele deve saber com antecedência sobre a cultura, a língua, os costumes, a religião, enfim. É uma gama de grandes temas que esse candidato deve estar preparado. Mas, além disso tudo, ele deve passar por um longo período, um grande processo de preparação, estudo e adaptação para que ele possa realmente partir para onde ele deseja. Mas como é que a gente vai entender, gente, a vinda de missionários que não conheciam o país, não conheciam a cultura, a língua e os costumes, em uma época onde o catolicismo no Brasil tinha muito pouca tolerância com os protestantes ou qualquer outra expressão religiosa que não fosse a católica romana em solo brasileiro. A religiosidade, ela se resumia ao catolicismo como a religião oficial, já estava perdendo esse status, só faltava mesmo a prática. As demais religiões, incluídas aquelas de origem oriental, além dos protestantes que estavam presentes aqui, ainda tinha as religiões marginais. Quando eu chamo de marginal é porque estavam à margem da sociedade, faziam seus cultos escondidos como eram as religiões afro-brasileiras. Nós temos um escrito de Leonardo sobre o protestantismo brasileiro de 1981 que ele diz o seguinte: portanto, seria um desafio maior num campo tão hostil, que era o Brasil, para missionários de outras religiões que não fosse a oficial majoritária. A história nos revela as barbáries cometidas contra os protestantes que haviam chegado ao Brasil, ou chegado a terras brasileiras, melhor dizendo. É o escrito dele, de 1981. Então é isso. Há exatos 81 anos chegava a Manaus a missão no estado do Amazonas, o casal de missionários Arlan Edwin Graham, que era o fundador, junto com sua esposa, Azel Evelyn Graham, e com sua filha Janete. Posteriormente, 6 meses, mais precisamente 6 meses depois, haveria de chegar do Canadá, esses primeiros vieram dos Estados Unidos, mais precisamente da cidade de Seattle, e o outro casal veio do Canadá, que seriam os 2 outros missionários, Harold Wesley Madison e Ethel Eldrin Madison. São os 4 casais que vieram, os 2 casais que vieram ao Brasil para trabalhar com missões. Eles não tinham interesse de fundar aqui uma denominação, mas ajudar os outros que já estavam aqui para, enfim, falar sobre essa nova ideia religiosa dentro do protestantismo, que seria o pentecostalismo. Ok? Todos esses 4 eles foram influenciados por um pentecostalismo diferente do pentecostalismo que estavam lá em Los Angeles, que eu já falei aqui também através de vídeos nesse canal. Naquele 11 de novembro de 1939, dava-se o primeiro e significativo passo para o estabelecimento no Brasil daquela que viria a ser a Missão Evangélica Pentecostal do Brasil. Segundo relatos dos próprios fundadores, que eu tive a oportunidade de entrevistá-los, aqueles que chegaram de Manaus, esses 2 casais passaram por muitas dificuldades quando estiveram em solo brasileiro. Quando chegaram, a questão do idioma, da cultura, a intolerância religiosa que era muito forte naquela época por parte da Igreja Católica, e a razão desse relato é apenas apresentar para aqueles que já leram a história dessa denominação e aqueles que não conheceram esse grupo, o chamado de pentecostal histórico ou clássico, para mim, pentecostal raiz, porque vieram exatamente de uma cultura religiosa fundadora do pentecostalismo moderno. Aquelas 2 primeiras igrejas que são a Congregação Cristã e a Assembleia de Deus receberam influência diretamente de um pastor chamado William Seymour, que morava em Los Angeles. E o seu culto, a sua igreja era na Rua Azusa, tão famosa a Rua Azusa que todos os pentecostais, depois desse grupo, saíram de lá.
Porém, a missão evangélica, que na verdade esses missionários que vieram ao Brasil, esse casal, os casais, eles moravam em Seattle, em uma igreja chamada The Church by the Side of the Road, que é a igreja da beira ou a igreja ao lado da estrada, literalmente. Né? Então a The Church by the Side of the Road era uma igreja que ela foi influenciada pelo pai, o primeiro pai do pentecostalismo mundial, chamado Charles Fox Parham, o controverso Charles Fox Parham, que surgiu em Topeka. Esse cidadão foi que orientou e ensinou a William Saylor, aquele da Rua Azusa, sobre o pentecostalismo. Então, a missão evangélica recebeu toda a influência, inclusive teológica, profundamente, do Charles Fox Parham. Né? Como é que você sabe disso? Bom, como eu disse, eu escrevi o primeiro livro que serviu para dissertação, serviu para muita coisa. E o segundo livro que está escrito essa mesma coisa. Isso é importante para a gente entender o comportamento desta denominação. Eu entrevistei os fundadores. Né? Entrevistei o casal Graham. Né? Falei muitas vezes, por várias vezes eu tive entrevista e fazia a mesma pergunta. Desde quando eles eram, todos nós eram mais jovens, né, que eu comecei isso, com minha adolescência, a escrever sobre essa denominação, né, até quando na minha fase adulta, da primeira graduação, eu entrevistei o mesmo casal e fazia as mesmas perguntas. E se entendeu perfeitamente de onde veio a teologia da missão evangélica pentecostal. Então, teologicamente, né, se percebe nitidamente a cultura religiosa diferenciada entre esses três grupos. Quando eu falo cultura religiosa, eu estou falando da liturgia, estou falando da religiosidade. Uns deles mais rigorosos, né, mais, podemos chamar assim, mais radicais, outros mais abertos. Mas teologicamente, uma única coisa faz diferença entre esses três grupos e que marca profundamente as diferenças teológicas do pentecostalismo histórico. Bom, alguns não vão gostar disso, né? Mas a missão evangélica pentecostal, em um dos seus concílios, ela aceitou e botou como norma, é aceito pela igreja, sem discussões, eu creio, está na sua doutrina, em que se aceita pastoras no seu quadro, né, no seu quadro pastoral. Se aceita pastoras, desde que formadas em seminário e passado por um processo de avaliação. Os outros dois grupos não aceitam pastoras, nem a Assembleia de Deus, a Igreja Assembleia de Deus do Pará, a que eu disse que é raiz, e nem a Congregação Cristã não aceita pastoras. Não se aceitavam pastoras na Igreja de Seattle e nem se aceitavam pastoras na Rua Azusa e não se aceitavam pastoras na igreja dirigida por Charles Fox Parham. Essa daí a gente exclui que ele era muito machista e etc, etc. Mas essas outras igrejas tinham bases teológicas para não aceitá-lo. O que difere a missão dessas outras dois grupos, como pentecostais históricos, é justamente isso. Esse fator. Mas as três compactuam de uma mesma ideia. Se perderem esta ideia, eles deixam de pertencer a esse primeiro grupo com o pentecostal histórico. Ele passa a ser um neopentecostal ou qualquer outra qualificação. É a questão do batismo com o Espírito Santo e o falar em línguas estranhas. Se ele tirar essa ideia, já não é mais pentecostal histórico. Ok? Isso aí eu espero ter deixado bem claro, que a missão apresentou várias perspectivas diferentes nas questões da religiosidade, em seus cultos, não mexendo na área teológica. Né? Até essa mudança muito forte, muito importante, em aceitar pastores em seu quadro. Para alguns pode ser, isso é um avanço, né? Para tirar o machismo, mas quando se refere a essas questões de teológica, hermenêutica, de compreensão bíblica, aí essa questão, para quem pertence a essas igrejas, quem pertence à fé cristã, aí você tira essa questão aí da paixão, né, do machismo, do feminismo, você tira essa paixão. Há de se tirar essa paixão. Ok? Porque senão a gente abre também espaço, muitos aí não aceitam essa questão de gênero nas igrejas evangélicas. Aí você agora pode dizer, não,
Mas isso é uma evolução. Eu posso dizer isso, que a igreja evolui quando ela começa a compreender essa questão de gênero também. Então é por aí. Eu não vou discutir aqui não, porque isso aí é com vocês. Mas a missão evangélica pentecostal, ela marca um ponto muito bacana como precursora, né, de um culto voltado às origens do pentecostalismo moderno, aquele da Azusa e aquele Tópica. Como a música acompanhada de instrumentos musicais, como a sanfona, flautas, guitarra havaiana, guitarra elétrica, bateria, claro, o zabumba. Essa igreja trouxe esses instrumentos para dentro de seus cultos que não havia nem na Assembleia de Deus do Pará e nem na Igreja Congregação Cristã. Estamos falando de 1950, 1945, 1940, melhor dizendo. Pronto. Estamos falando dessa época aí. Então a missão trouxe isso. Ela foi precursora, por isso mesmo que ela foi tão hostilizada por esses dois primeiros grupos. Ela também apresentou programas de rádio, jornais de circulação e a televisão. Na cidade do Natal, por exemplo, foi a primeira igreja a apresentar um programa em televisão. Esse foi um passo muito importante para as outras denominações pentecostais, inclusive não pentecostais, as históricas clássicas, acompanharem também esse processo. Quando os neopentecostais chegaram, como, por exemplo, a Igreja Quadrangular, ela trouxe a questão dos seminários teológicos, né? Que assim, ela colocou essa obrigatoriedade para o pastor ele ser formado, ter uma formação teológica, ser um bacharel em teologia, para que ele pudesse assumir o cargo de pastor. Então, a missão evangélica rapidamente já providenciou suas escolas teológicas e depois seminários. Hoje tem pelo menos 2 seminários muito grandes em 2 capitais do país, né, onde formam seus pastores. O fato, além de trabalhar com ambientes, com a questão de trabalhos sociais, que foi, acho que um grande diferencial também desse grupo religioso para aqueles demais, a questão de orfanato, que ela possuía, além dos trabalhos sociais nos bairros carentes. Isso não aconteceu tão somente em uma capital, mas em várias cidades do país. A missão evangélica trabalhou com essas linhas de frente que não se sabe como começou, né? Essa questão da educação, sabe-se sim, porque um dos fundadores, o Harold, que chamam de Haroldo, né? O nome dele aqui no Brasil ficou Haroldo. Haroldo, ele era muito voltado para essa questão da educação e foi ele que implementou, sabe, essa questão da educação, além do trabalho social. A família Graham era mais voltada ao pastorado. Tanto o pastor como a sua esposa eram mais voltados para a igreja. O Haroldo, como era chamado, ele era mais voltado para missões. Ele gostava de trabalhar implantando igrejas e preparando os chamados obreiros, né, que eram os pastores para o trabalho nas igrejas. Então, gente, esse é um pequeno relato, né, discursivo desse grupo que, como igreja cristã pentecostal, a igreja cristã pentecostal e a igreja Assembleia de Deus do Pará, bem colocado isso, são colocados no mesmo grupo dos neopentecostais e pós-pentecostais, que não são. Essas 3 igrejas são chamadas igrejas pentecostais históricas. E não tão somente eu penso assim. Os primeiros livros que foram publicados no país, que serviram assim de doutorado, eles atribuíram essa colocação, né, essa titulação que eu estou fazendo aqui, para essas primeiras igrejas. Vou citar nomes como Paul Freston, no livro Nem Anjos Nem Demônios, ele escreveu sobre as denominações pentecostais iniciais e colocou esses grupos aí como pentecostais clássicos, né? O Coutrin, nós temos o Alexandre Carneiro, nós temos também um livro maravilhoso que são uma nova forma de ser pentecostal, os neopentecostais, né? Do Ricardo Mariano, que foi um trabalho de doutorado também, né? Aí depois esses outros livros que
vieram depois, na verdade, alguns mais foram cópias, acrescendo de uma ou outra coisa, até que chegam esse posicionamento que eu ponho sempre para vocês, da existência dos pós-pentecostais. Não foi uma atribuição criada por mim, né? Não fui eu, mas assim, eu pensei que havia sido, né? Porque eu cheguei a uma conclusão no meu trabalho que havia um terceiro grupo que tinha feito uma ruptura com esses demais, os neo e os pentecostais históricos. Mas também foi o doutor Paulo Sipieski, né? Professor em Pernambuco, que também cunhou este nome de pós-pentecostais e entendeu também como ruptura. Mas tá aí, gente, a nossa homenagem para a Missão Evangélica Pentecostal como terceira igreja pentecostal histórica a chegar no país. Qualquer coisa, vocês têm a Wikipédia, que eu já escrevi lá muita coisa, a história dela todinha, bonitinha, alguns colegas acrescentaram, que eu sei que botaram uma ou outra coisa, como uma bibliografia também bacana, além dos 2 livros que eu já enumerei aqui. Até a próxima, gente.